E o texto base que nós usamos nessa primeira parte era de João 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, só relembrando o que nós conversamos. Esse foi o texto base, e nós começamos a falar sobre uma vida na dependência de Deus. E nós falamos que sem Deus nós não podemos fazer nada. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. E nós trouxemos um exemplo, falando, não, mas eu conheço, Lucas, uma pessoa que tem um sucesso, tem um êxito, tem a vida que eu queria, vive a vida que eu queria. Ele conseguiu fazer várias coisas. Como que sem Deus não consigo fazer coisa alguma? E até eu comentei assim, às vezes essa pessoa é da própria igreja. É teu amigo aqui da igreja e você olha para ele e diz, você vive a vida que eu gostaria de viver. Como que a pessoa não consegue fazer coisa alguma? E aí eu comentei com vocês que a capacidade que eu tenho de fazer alguma coisa é a capacidade de Deus, primeiramente, em mim, que me capacita a fazer. E nós lemos um texto de Deuteronômio que fala isso. Não diga, pois, em seu coração, que a minha capacidade e a força das minhas mãos produziram para mim esse resultado. Antes, foi a capacidade de Deus em nós quem nos deu esse resultado. Ou seja, a capacidade que eu e você temos de fazer alguma coisa é a capacidade de Deus em nós que nos permite realizar. E nós usamos o exemplo de José. Falamos sobre José do Egito, sobre os sonhos que ele teve, a vida que ele teve, e a gente finalizou ali. E hoje eu quero dar sequência, então, falando sobre isso. E vai ser bem prático. Como que a gente pode pegar essa verdade espiritual e trazer para o nosso dia? Como que nós podemos viver isso no nosso dia a dia? E o ponto dessa mensagem, então, é vivendo na dependência de Deus. E eu quero ler um texto com vocês, que se encontra em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Diz assim, Lucas 24, 45 ao 53. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Olha que texto fantástico. Jesus, então, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fala o seguinte, pessoal, eu vou para o meu Pai, chegando lá, o Espírito da promessa chega até vocês, mas não saiam de Jerusalém até que isso aconteça. E aí Jesus tem essa conversa com eles, Jesus então está subindo, eles saem dali, voltam às suas vidas normais, mas o texto finaliza dizendo, e eles continuavam no templo, louvando ao Senhor. Aqui a gente vê a primeira formação, a primeira construção de um conceito como igreja, de 4 paredes, de nos reunirmos como irmãos, como família. E me permita só relembrar um pouco de todo esse contexto. Imagina que você é essa pessoa. Deus fez você, criou você à imagem dele. Tem até um teatro antigo, que mostra, um teatro do Lifehouse, que mostra a cena de uma mulher e vem várias coisas que afastam ela da presença de Deus. Aquela mulher tinha sido feita à imagem e semelhança do Criador. E tudo que o Criador fazia, ela também tinha oportunidade de fazer. Toda a vida que o Criador tinha, ela tinha oportunidade de viver. E Deus então cria você. Eu não sei como que você imagina um Deus, mas imagina o seu Deus aí.
né, um Deus bonito, forte, poderoso, né, uma voz bonita, eloquente, enfim, vai imaginando o Deus que você imagina. E esse Deus, então, cria você igualmente a Ele. Da forma que Ele é, Ele cria você. E Ele sopra, então, em você e te dá vida. Ele chega para você e fala assim, olha, eu construí todo esse mundo aqui. Está vendo Curitiba? Está vendo o Brasil? Estados Unidos, Europa, Ásia, está vendo? Tudo isso daqui está sob o seu governo. Você tem autoridade para ligar e desligar. Você tem autoridade para dar nome aos animais. Você vai fazer o que você quiser. Isso aqui é seu. Eu estou te dando autoridade para você fazer isso. E você então começa. Uau! Eu tenho autoridade para isso? Tenho. Tá, mas qual que é o nome disso? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um nome para isso. Então. Vamos dizer que você é um rei. Então você é o rei de tudo isso aqui. Ó. Governe sobre essas coisas. E você começa governando. Você ouve esse Criador, o Deus falando com você, e você começa a fazer isso. E você está empolgado, você vê então o ratinho, dá o nome de rato, vê a árvore, dá o nome de árvore, e começa a dar nome às coisas. Começa a desbravar esse mundo. Até que em um momento, uma mentira é lançada. E você ouve aquela mentira. E nesse momento entra uma dúvida no seu coração. Será que realmente eu sou um rei? Será que de fato eu sou um rei? Veja, o Criador disse, mas essa mentira está dizendo outra coisa. E aí talvez você volte para a sua cabana, para a sua tenda, né, na sua casa de palha que você estava construindo ali, e você vai dormir naquela noite, você não consegue dormir, você fica pensativo. Será que realmente eu sou isso? Não, mas veja, ele disse que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu tenho autoridade. Não, mas a mentira disse isso a meu respeito. Será que de fato eu sou? Ele acorda no outro dia pensando sobre isso. Será que é verdade? Ele vai e você vai ali, conversa com seu amigo, com sua esposa, com sua namorada. Veja, eu ouvi um negócio assim, eu estou em dúvida, não sei se é bem assim, será que é? E aquela dúvida vai ganhando cada vez mais força, a ponto de você deixar um pouco o teu relacionamento com o Criador e começar a se relacionar um pouco mais com a mentira. Fale-me mais do que você tem a dizer. E a mentira começou a falar. Até um ponto daquela pessoa, de você, dar tanto crédito a ela e abandonar tudo aquilo que o Criador havia dito. O Criador disse que você é rei, que você tem autoridade, que você pode ligar e desligar, que você tem para fazer nesse mundo, você vai fazer. Não existe nada que possa impedir isso. Mas por uma razão essa mentira entrou e isso tomou lugar do que o Criador disse. E por conta disso, houve um afastamento entre você e o Criador. E o nome desse gap, desse afastamento é pecado. Essa é a história que nós estamos contando aqui, é a de Adão e Eva. E às vezes a gente fala, né, de Adão e Eva e parece tão distante, né? Nossa, mas foi Adão, foi Eva. Mas muitas das vezes nós nos encontramos numa situação, nos deparamos no nosso dia a dia com uma situação parecida. Deus disse que eu sou um filho amado, a gente ouviu aqui hoje. Não, eu posso ouvir aquela pessoa ouvindo na música aqui, você é uma filha amada. Você é minha imagem e semelhança, você é mais do que vencedor. E aí vem uma situação no seu dia e é uma mentira. E aquilo tenta dizer que, olha, você não é bem isso. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Já apareciam situações, já aparecia talvez uma mensagem, um comunicado, que tenta anular a verdade, aquilo que o seu Criador, o nosso Pai Celestial, disse ao seu respeito. Por muitas vezes nós podemos nos deparar com uma situação assim no nosso dia a dia. E com Adão e Eva não foi diferente, eles se depararam com isso, e eles deram crédito a isso, e eles pecaram. E por conta disso, o pecado fez uma separação entre o homem e Deus. Nós conhecemos essa história. Mas veja que legal, mesmo o homem escolhendo isso, Deus demonstrou o amor dele por cada um de nós. A ponto de, num dia perfeito, ele enviar o seu Filho Jesus. Imagina comigo, eu gosto muito de imaginar as coisas. Imagina Deus e Jesus conversando. E aí, Pai,
O que vai ser da humanidade? Estou pensando aqui. Eles estão sacrificando animais, estão fazendo holocaustos. Eu até enviei a lei, enviei os profetas, mas não está funcionando. Eles estão até tentando na força do braço, mas olha, não produz resultado, não produz efeito. E aí, pai, o que nós vamos fazer? Então, filho, não sei, estou pensando. Pai, eu posso te dar uma sugestão? Claro, filho, me diga. Pai, eu vou. Vai aonde? Eu vou pagar a dívida que eles cometeram. Como assim, filho? Eu vou àquele mundo e eu vou pagar o preço dessa dívida. Mas, filho, essa dívida ela só é paga com sangue. Sim, eu sei disso. Mas mesmo assim eu vou. Filho, isso vai custar a sua vida. Você vai sofrer naquele lugar. Sim, pai, eu sei, mas eu vou. Filho, você não estará aqui na minha presença agora como você está. Sim, pai, mas eu vou. Você consegue imaginar essa conversa de Deus e Jesus? Nós nem existimos naquele tempo fisicamente. Mas eu consigo imaginar Jesus já olhando, imaginando cada um de nós. Sabe quando você deita na sua casa de noite, aí você começa a pensar, né, ter vários pensamentos. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E eu imagino Jesus, na véspera de ele vir a esse mundo, ele deitado e pensando em cada rosto. Lucas, João, Gabriel, Guilherme, Colim. E vai citando os nomes. Pai, eu vou por causa de cada um deles. Eu vou pagar a dívida de cada um deles. E Jesus veio a esse mundo. É verdade. Às vezes a gente ouve tanto sobre Jesus e não é verdade. Jesus veio a esse mundo. Ele viveu nesse mundo. Ele largou toda a sua glória. Largou tudo, deixou lá com o Pai e veio a esse mundo em carne como eu e você. Viveu a nossa vida, sentiu a nossa dor, pagou pelo nosso pecado, foi crucificado. Você consegue imaginar essa cena? Imagina você de frente, Jesus crucificado, coloca uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Ele pede água e dá um vinagre. E tenta então furar o corpo dele, depois de tantos chicotes. A história fala que o chicote não era uma cinta, existia um pedaço de ferro, como se fossem pregos, que aquilo quando entrava nas costas, o soldado tinha que fazer força para tirar. E saía carne de Jesus. É verdade essa história. Ele sentiu toda aquela dor, pagou pelo nosso pecado. Foi morto, foi zombado. Ei, você não é o Messias. Você não é o Filho de Deus. Desce dessa cruz. E mesmo assim, ele suportou a vergonha da cruz. Tem um texto comigo, que eu carrego comigo, que o versículo que fala assim, Paulo fala assim, por causa da alegria que foi proposta a Jesus, ele suportou a vergonha da cruz. E alegria aqui significa satisfação de alguém, ter prazer em alguém. Por causa da alegria que foi proposta a Jesus, ele suportou passar por tudo isso. Pela alegria, pela satisfação que ele tem pela sua vida, pela minha vida, ele suportou passar por tudo isso. Ele olhava para você e via, eu tenho satisfação em você. Ei, você me dá alegria. Ei, eu tenho alegria em você. Ei, não dê crédito à mentira, eu tenho prazer com a sua vida. Fique tranquilo, eu vou pagar pelo seu pecado, eu vou sentir a dor. Vai cair sobre mim todo esse pecado, toda essa condenação, mas fique tranquilo, porque eu tenho prazer na sua vida. E se não bastasse isso, a Bíblia relata que Jesus tem uma conversa com Deus. Ele fala assim, Pai, não deixe ele sozinho nesse mundo. Eu estou voltando, Pai, por favor, não deixe ele sozinho. E é o texto que nós lemos. O Espírito da promessa virá sobre vocês. Essa é a certeza de que
Cristo Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu, pagou pelo nosso pecado, nos deu uma nova vida, foi assunto aos céus, está assentado à destra de Deus, e nos enviou o Espírito da promessa. E esse Espírito da promessa está em meu coração, em seu coração. E ele testifica, ele fala dia após dia: você tem valor. Você dá alegria para o Pai Celestial. Jesus tem satisfação na sua vida. Dia após dia esse Espírito testifica em nosso coração de que eu e você somos filhos amados de Deus. E a pergunta que fica é: como nós vivemos essa vida que está dentro de nós? Olha o que diz em João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Como que nós podemos viver essa vida dada através de Cristo Jesus? Somente pelo Espírito Santo que está em você, que habita em nós. Quando nós acordamos pela manhã, a primeira coisa do nosso dia tem que ser: Pai Celestial, obrigado por esse dia. É a primeira coisa do nosso dia. Porque se essa vida que foi dada a nós só é vivida através do Espírito Santo, não tem como começar o meu dia sem antes falar com Ele. Eu preciso falar com Ele. Eu listei aqui alguns aspectos de como nós podemos viver essa vida na dependência de Deus. Primeiro, ler a Bíblia. Segundo, orando. Terceiro, louvando. Acordar pela manhã e dizer: Pai Celestial, obrigado por esse dia. Nós fizemos aqui nos 15 dias atrás e falamos sobre a passada de jogador caro, né? Você chega naquela passada, estou tranquilo, confiante, porque eu comecei o meu dia falando com quem determina como vai ser meu dia. Espírito Santo, eu sei que você está em mim. A tua palavra diz isso. Você é o Espírito da promessa. Me conduza nesse dia. Não permita que eu abra minha boca para falar morte. Me ajude a ser bênção por onde eu passar. Que onde eu chegar, a presença de Deus esteja naquele lugar. Satanás, ouça o que eu estou falando. Saia da minha vida. Saia do meu trabalho. Saia do meu carro. Saia daqui. É assim que eu e você devemos começar o nosso dia. Expulsando Satanás. Dando graças a Deus pela vida que Ele nos deu. E o nosso dia é diferente, irmão. Eu garanto para você. Eu tenho feito isso nos 2 anos e o resultado é extraordinário. Funciona. Comece o dia agradecendo, tomando posse desse dia que o Senhor nos deu. Leia a Bíblia. Louve ao Senhor. Louvar o Senhor não só no templo, mas durante o seu dia. Sabe, tem tanta música boa, né? Sabe, durante o seu dia, cante uma música. O seu amor venceu, por mim venceu. É verdade, Deus, obrigado, o seu amor venceu. Obrigado, Jesus. Sabe, tem tanta música ruim aí fora, nós temos tanta música boa. Louve o Senhor durante o seu dia. Por mais que você não cante tão bem. Você viu eu cantando aqui? Se a Kátia ouvir isso aqui, meu Deus, ela manda desligar o microfone. Mas cante, louve o Senhor. Adore o nome dEle. Vale a pena viver na dependência de Deus. Olha o que diz em João 16:13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E eu e você somos craques nesse texto. Nós sabemos, esse texto está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo não fala de nada a não ser do que ele viu e do que ele ouviu. O que ele viu e ouviu? Jesus. Por que nós precisamos então começar o nosso dia orando, falando com Deus, ler a Bíblia, cantar louvores, exaltar o nome de Deus durante o nosso dia? Porque é nesses momentos que o Espírito Santo vai falando com a gente, é nesses momentos que ele vai nos guiando na verdade. No momento que você quer talvez dar uma desviada e fala: ei, Lucas, não é por aqui, continue aqui. É no momento que eu me relaciono com o Espírito Santo que ele vai testificando no meu coração a verdade de Deus. O Espírito Santo nos guia na medida que eu e você nos relacionamos com ele.
Se eu não me relaciono com o Espírito Santo, como ele pode me guiar? Não tem como. Eu preciso me relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E percebo, ele é uma pessoa. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer saber como foi o seu dia. Sabe quando a gente fica irritado, né? A pessoa vem e fala um negócio e você... Aleluia, amém, Deus é bom. Glória a Deus. A vontade é outra. A vontade é de falar outras coisas. Mas é nessa hora que ele... E lembre-se, eu testifico, eu falo daquilo que eu vi e ouvi. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu ouvi? Eu vi o Filho de Deus crucificado. Eu ouvi ele sendo zombado. E mesmo assim, ele ficou calado. No nosso dia, o diabo se levanta. Através de pessoas, de mentiras, de situações, de calúnias. Nosso papel, sabe qual é? Igual ao de Jesus. Espírito Santo, me ensine a descansar. Me ensine a não pecar no falar. Porque a nossa vontade né, de veio com 3, volta com 6. Mas nessa hora eu e você temos que, Espírito Santo, me mostre qual é o caminho, me mostre qual é a direção. Depender de Deus é a nossa fonte de coragem. Nós não vamos vencer esse mundo dessa forma. Pelo contrário, Cristo Jesus já venceu este mundo. Eu e você só precisamos nos ver inclusos nessa obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa. O relacionamento com Deus extingue ansiedade, preocupação, medo, angústia. O relacionamento com Deus nos leva a querer depender cada vez mais dele e menos dos outros. João 14, 16, depois 27 e 28 diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. E aqui, lendo esse texto, né, às vezes a gente imagina assim, né? Pai, manda um conselheiro aqui para o teu povo. Não. Ele estava clamando: Pai, pelo amor de Deus, não deixe ele sem nada. Pelo amor de Deus, Pai, não deixe ele sozinho nesse mundo. Não foi algo assim, Deus manda aqui para o negócio. Não. Pai, pelo amor de Deus, pelo seu amor, mande alguém para ajudá-los. Um conselheiro para estar com vocês para sempre. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Nós temos paz com Deus, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas eu volto para vocês. Nós temos uma palavra de Cristo Jesus dizendo: meus filhos, meus irmãos, eu estou indo, eu estou deixando com vocês um Consolador, o Espírito da verdade que vai guiar a vida de vocês. Ele é a razão da força de vocês. A vitória que vocês precisam está no Espírito Santo de Deus, está no Espírito da promessa. E eu vou, mas Ele fica com vocês. Mas fiquem tranquilos, porque eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que nós. O Pai é maior do que a situação. O Pai é maior do que o medo, do que a angústia. O Pai é maior do que a depressão. O Pai é maior do que o médico diz a seu respeito. O Pai é maior do que qualquer coisa que o mundo está dizendo. O Pai é maior. É o Pai quem nos conduz através do Espírito Santo a vivermos essa vida. Depender de Deus é libertador. Eu me relaciono com Deus por quem Ele é. Sabe, chegar na presença de Deus por quem Ele é. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe, sem pedir nada, uma oração assim: Pai, obrigado. Isso mexe com Deus. Isso mexe com Deus. O meu Pai é Deus, o seu Pai é Deus. Nós dependemos dEle e somente dEle. Ele é fiel para completar o que Ele começou. Em João 20, 21, para a gente encerrando, diz o seguinte: novamente Jesus disse, não disse uma, não disse duas, foram várias vezes. Jesus está dizendo de novo para mim e para você:
Paz seja com vocês, aba jovem. Paz seja com vocês, aba jovem. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, cara, Jesus é fantástico. Não é só palavra, sabe? Não é da boca para fora. O que Jesus tem para você é diferente do que o mundo tem. O que o mundo tem é falácia, é mentira. Tudo o que Jesus fala tem uma ação. O mundo não, o mundo fala e espera que você faça algo. O mundo fala e espera que você dê alguma coisa. Me prove que você é bom. Me prove que você merece. Prove-me que você é capaz. Jesus não é assim, irmão. Jesus é muito superior a isso. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Ele suplicou ao Pai e nos enviou um Consolador. E no texto que nós lemos, diz, e com isso, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele disse, e com isso, ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Você consegue nessa hora poder fechar os seus olhos e dizer, Pai, eu recebo o seu Espírito Santo. Eu recebo o seu Espírito Santo. Espírito Santo, eu recebo você na minha vida. Guia a minha vida durante o meu dia. Conduz os meus passos na faculdade. Me guia no trabalho, me guia na minha casa. Eu recebo o seu Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez foi por amor a mim e a você. Ele é de verdade, Ele é real, o amor dEle é verdadeiro. Ele nos deu uma vida que vale a pena ser vivida. Essa vida está em Cristo Jesus. E essa vida só é possível viver pelo Espírito Santo que nos guia, que nos guia, e que nos guia, e nos guia todo dia, a cada momento, a cada hora, a cada passo do dia. Ele está vendo o que você está sentindo, Ele está vendo o que você está passando, Ele só quer que você pergunte para Ele, Espírito Santo, e aí? Por onde nós vamos? E para encerrar, quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero ler um texto com você. E eu quero que você se veja nesse texto, se veja incluso nesse texto. E todos os dias, faça um teste durante essa semana, durante esse mês de novembro. Guarde esse texto, leia esse texto dia a dia. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esse texto é para mim e para você. Bendito é aquele que confia no Senhor. A força, nossa força está em depender exclusivamente em Cristo Jesus. E nós dependemos de Cristo Jesus, vivemos essa vida na dependência de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em mim e você, nos conduzindo pela verdade. Por isso, nessa hora, curva a sua cabeça, faça uma oração enquanto nós estaremos louvando o Senhor. Sabe, convide o Espírito Santo a conduzir a sua vida, receba Ele na sua vida. Permita que Ele conduza os seus passos durante esse mês de novembro, durante esses 2 meses que restam nesse ano. Convide Ele a conduzir a sua vida, a ser Ele a falar em você e através de você, a conduzir os seus passos. E louve o Senhor com essa canção, tornando isso uma verdade absoluta na sua vida. Em o nome de Jesus, continuem abençoados.